Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais é a série que o seguidor recorrente aí do Treino em Foco, mais consistente, já está acostumado, acompanhando, onde a gente apresenta. Nós apresentamos aí o processo biofotogramétrico aplicado para análise de desvios posturais. Esse é o programa 7, nós já apresentamos, portanto, 6 programas anteriores, a introdução da biofotogrametria, ou seja, da onde ela surgiu, de forma bem rápida, é verdade, uma forma bem sintética, mas uma abordagem sobre isso. E nos outros programas nós analisamos diferentes formas de analisar os alinhamentos posturais do joelho, tanto no plano coronal quanto no plano sagital. Logo após a vinheta nós vamos dar continuidade então a essa análise, a avaliação postural biofotogramétrica, porém hoje vamos analisar o equilíbrio pélvico. Como a biofotogrametria pode ser usada para análise do equilíbrio pélvico em termos de postura humana. Logo após a vinheta, vamos a esse assunto. Pessoal, lembrando que essa série está em parceria com o Laboratório de Desempenho Humano da FURB, Universidade Regional de Blumenau, onde nós trabalhamos com coleta de dados com alguns atletas e não atletas para avaliação postural biofotogramétrica, entre outras análises, e futuramente vamos lançar um livro sobre a aplicação da biofotogrametria. Essa é a nossa ideia. Falei em vários programas anteriores, antes de entrar no nosso assunto específico aqui do equilíbrio pélvico, falei em vários programas anteriores sobre a avaliação postural por cimetrografia, usando, portanto, o cimetrógrafo, que é esse aparelho quadriculado que vocês veem aqui. Comentei que nós havíamos gravado uma videoaula do Treino em Foco, bastante longa até, mais de 30 minutos, apresentando vários pontos de análise postural, ou como fazer essa análise postural através do cimetrógrafo, apresentando uma abordagem. Evidentemente não abordamos tudo sobre cimetrografia, não encerramos o assunto, mas apresentamos de uma forma consistente vários pontos, vários aspectos de avaliação cimetrográfica. Falava eu em programas anteriores que essa avaliação é subjetiva e visual, comparando com a biofotogrametria, que é objetiva e quantitativa. Portanto, nós conseguimos quantificar os desvios posturais e não estimá-los de forma visual. Por isso, falava eu em programas anteriores, que a biofotogrametria é um avanço em relação à cimetrografia em termos de avaliação postural. Não que fio de prumo ou cimetrografia não sejam atualmente mais válidos. São sim válidos, entretanto a biofotogrametria ela cresce em capacidade de análise postural e cresce na capacidade de enxergarmos detalhes posturais que na cimetrografia seriam praticamente impossíveis ou impossíveis de serem diagnosticados. Bom, quando eu falava isso, o pessoal nos questionou muito, mas eu não estou achando o programa. Muito bem, aqui está um programa de antropometria número 6. Então se vocês jogarem esse código aqui do hashtag 6 de antropometria, vocês vão encontrar essa videoaula. Entrando também no nosso site do Treino em Foco, vocês terão condições de, na tela principal, rodar um pouquinho ali e já encontrar essa avaliação postural por cimetrografia. Então, os seguidores do Treino em Foco que estão acompanhando a série me questionaram muito sobre isso. No programa de hoje, então, coloquei um slide apresentando essa série nossa e botando aí o código, ou vocês entrando no próprio site poderão identificar essa videoaula. Tá ok? No programa de hoje, então, como eu havia dito, nós vamos analisar o equilíbrio pélvico, e dentro do equilíbrio pélvico, hoje, nós vamos analisar a retroversão pélvica. No próximo programa, a anteversão pélvica através da biofotogrametria. O que seria a retroversão pélvica? É uma rotação da pelve, como as próprias setas estão identificando aqui, uma rotação da pelve posteriorizando, ou seja, para trás, que é chamada de para trás, né? Retroversão da pelve. Então a pelve roda em cima do eixo lateral do quadril, ela roda posteriormente, ela roda em retroversão. Então, considerando aqui como ponto de análise a espinha ilíaca antero-superior, quando ela roda para trás é a retroversão, quando ela roda para frente e para baixo é a anteversão. Para cima e para trás, que é o que estaria acontecendo aqui, a retroversão. Para frente e para baixo, a anteversão. Hoje, então, a retroversão. Existe toda uma discussão sobre os músculos que, ao perderem o equilíbrio, podem levar à retroversão. E aqui nós temos alguns sendo apresentados. O reto abdominal, os flexores, os oblíquos interno e externo, glúteo máximo e os isquiotibiais, que são músculos que, uma vez encurtados ou hiperfortalecidos em relação aos antagônicos na pelve, eles poderão produzir uma retroversão pélvica.
Lembrando que a discussão muscular sobre retroversão e anteversão pélvica não faz parte do conteúdo dessa nossa série. O objetivo dessa nossa série é apresentar a biofotogrametria quantificando esse desvio. Então vejam bem, aqui nós temos primeiramente uma pelve equilibrada e depois nós temos aqui 3 imagens mostrando a evolução da retroversão pélvica, certo? Como nós quantificamos pela biofotogrametria a retroversão pélvica? Percebam bem que nós temos uma esfera de demarcação plotada na espinha ilíaca póstero superior, do lado direito, e nós temos uma esfera de demarcação plotada na espinha ilíaca antero superior, do lado direito também. Muito bem, essas duas referências anatômicas ósseas são identificadas através do procedimento de anatomia palpatória. Uma vez identificado pelo procedimento de anatomia palpatória, são demarcados por esferas que são fixadas nesse ponto. Relembrando os pontos: espinha ilíaca póstero, póstero superior e espinha ilíaca antero superior. Então, esses dois pontos são demarcados com as esferas. A partir disso, num software de avaliação postural, nós clicamos nos pontos de contato com a face da pele e formamos um segmento de reta. Esse segmento de reta, eu vou tentar agora representar aqui. Consegui. E nós nivelamos ou angulamos esse segmento de reta com um outro segmento de reta completamente horizontalizado, que não foi o que eu consegui fazer aqui. Com o mouse é bastante difícil realmente colocar completamente horizontal. Mas esse segmento de reta horizontalizado, ele forma um ângulo com o segmento de reta anterior, que é formado pelas espinhas ilíacas. Muito bem, com essas espinhas ilíacas e levando em consideração que o critério para anteversão e retroversão é a espinha ilíaca antero superior, nós conectamos com a espinha ilíaca póstero superior e essa conexão faz então um segmento de reta. Dessa conexão angulando com horizontal, isso o software, através do fio de prumo, vai definir exatamente qual é a reta horizontal, nós temos um ângulo. O ângulo aqui é 13,2 graus. Então 13,2 graus, dentro das referências de ponto de corte, e referências científicas, são mostrados, é representado como um ângulo que, mais uma vez, representa a pelve em equilíbrio, a pelve nem retroversão nem anteversão, portanto, uma pelve equilibrada. Agora, se vocês perceberem bem, nesse indivíduo, nós já temos um ângulo de 9,4. 9,4 já é considerado um ângulo de retroversão pélvica, embora leve, sutil, mas um ângulo, sim, de retroversão pélvica. Os mesmos pontos foram demarcados, identificados pela anatomia palpatória, demarcados e, através do software de avaliação postural, conectados os pontos, os locais onde essas esferas de demarcação têm contato com a pele, mais uma vez angulado com horizontal e por isso o ângulo. Percebam bem que o mesmo procedimento foi usado nesta imagem e o ângulo encontrado foi 7,6, portanto um grau de retroversão pélvica maior que o anterior, então aumentou o grau de retroversão pélvica. E percebam bem nesse último indivíduo que nós encontramos aqui, ao fazer a análise do equilíbrio pélvico, um número de 2,1 mostrando uma acentuação extrema da retroversão pélvica em relação ao indivíduo anterior. Em relação ao indivíduo que iniciou, há uma extrema retroversão pélvica, e em relação ao indivíduo normal, percebemos que a quantificação da retroversão pélvica pode ser feita agora de uma forma até simplória, de 11,1 graus, destoando do indivíduo que apresenta o equilíbrio pélvico. Então vejam bem, a biofotogrametria ela consegue nos permitir esse tipo de interpretação e análise. Ela consegue nos permitir verificar qual é a diferença em termos numéricos, angulares, entre esse indivíduo que apresenta equilíbrio pélvico. Claro que existe uma margem de trabalho de equilíbrio pélvico, não é só 13,2 graus que representam o equilíbrio pélvico. Existe uma janela, e essa janela vai entre um determinado valor em graus e outro determinado valor em graus, que é considerado normalidade para o equilíbrio pélvico. E essas são as referências, os pontos de corte para a normalidade, que eu vou apresentar nos últimos programas, inclusive para o equilíbrio pélvico, tá ok? São 30 programas dessa série. No nosso último programa, ou nos nossos últimos programas, eu vou apresentar as referências relacionadas aos diferentes desvios posturais analisados, quantificados e interpretados biofotograficamente ao longo de toda a série. Mas voltando aqui, nós temos então uma retroversão pélvica extremamente agressiva, uma retroversão pélvica importante, uma retroversão pélvica leve. Mas nesses três indivíduos, os três apresentam retroversão. E
quantificando, valores angulares nos permitem identificar que a diferença entre esses dois indivíduos é de 11,1 grau de diferença em termos de quanto esse indivíduo distua do indivíduo em equilíbrio normal da pelve. Então, a biofotogrametria nos permite esse tipo de coisa. Numa cimetrografia, nós iríamos diagnosticar talvez como uma retroversão leve e uma retroversão acentuada da pelve. Mas uma retroversão leve, elas podem destoarem entre si, em termos numéricos quantitativos, e uma retroversão mais importante, mais acentuada, destoando das retroversões leves num procedimento de avaliação cimetrográfico, nós não conseguimos identificar quanto numericamente é essa mudança de ângulo. E aqui na biofotogrametria isso fica extremamente simples de se fazer, como eu acabei de demonstrar para vocês. Então essa é a importância que eu venho apresentando ao longo dos últimos programas. Esse é o nosso 7º programa. Eu venho apresentando essa importância da biofotogrametria ao longo desses programas e tentando mostrar para vocês como poder utilizar isso como um recurso de avaliação postural do nosso cliente de personal, do nosso cliente numa academia, do nosso atleta que está sendo treinado, do nosso idoso que está num grupo de terceira idade, do nosso nadador que faz conosco uma escolinha de natação, por exemplo. Então, em diferentes áreas da educação física, avaliar a saúde postural das pessoas é importante. É um outro quesito dentro dos parâmetros de saúde, a saúde postural, e é importante então que seja analisado isso didaticamente várias vezes. E a biofotogrametria se presta espetacularmente para se fazer esse tipo de análise. Então, se a gente analisar bem agora aqui, numa pelve equilibrada, nós mantemos a princípio as curvaturas anatômicas fisiológicas naturais da coluna vertebral também preservadas, lordose lombar, cifose torácica e lordose cervical. Já numa acentuação um desequilíbrio pélvico em anteversão, ou seja, a pelve rodou para frente, nós temos uma acentuação da lordose lombar, cifose torácica como tendência natural dessa perda de equilíbrio pélvico. E no caso que nós estamos estudando hoje, a pelve rodou para trás, ela fez uma retroversão para cima e para trás. Essa retroversão tende a levar os indivíduos a uma retificação de lordose lombar e tende também a levar a um certo grau de retificação de cifose torácica como acomodação condicionante de um desvio para o outro. Então esse é um ponto importante. Por que analisarmos o equilíbrio pélvico? Porque o equilíbrio pélvico está diretamente relacionado às curvaturas, principalmente lombares da coluna vertebral. Em retroversão, a tendência é retificação, hipolordose lombar. Em anteversão, a tendência é a hiperlordose lombar, acentuação da curvatura da lordose lombar. Escoliose, por exemplo, iremos ver em programas posteriores. Nós já falamos bastante no Treino em Foco sobre equilíbrio pélvico. Basta buscar por esse código para entrar no vídeo aula que nós falamos de equilíbrio pélvico, para complementar a informação de hoje. Falamos do equilíbrio pélvico, por exemplo, quando analisamos o exercício de avanço. Fizemos uma análise do equilíbrio pélvico. Aqui é um programa de análise de exercício, número 88. Vocês podem procurar no site, procurar pelo código, identificar a análise de exercício número 88, entrar no nosso site e buscar por esse código na lupa lá no campo de busca. Também falamos sobre a anteversão e retroversão da pelve, quando analisamos o agachamento, e principalmente um critério importante que nos perguntam muito ao profissional de educação física durante o agachamento, até quanto descer no movimento excêntrico. Um dos critérios a serem avaliados para se definir até que ângulo essa pessoa tem condições de descer num determinado movimento excentricamente no leg press é verificar se esse indivíduo não faz uma retroversão da pelve num determinado ponto de movimento excêntrico. Então, no análise de exercício 87, nós fizemos uma abordagem sobre isso. Então, cabe aí para complementar o trabalho de hoje essa avaliação. Também nesse link que eu trago agora aqui, na análise de exercício para o Graviton, eu fiz uma demonstração de vários aspectos do Graviton, e um dos aspectos a serem cuidados no Graviton é a retroversão da pelve quando se trabalha o Graviton para trabalhar membros inferiores e não membros superiores, como ele é originalmente projetado. Então tem lá toda uma discussão sobre a utilização do Graviton para membro inferior, para trabalhar também a musculatura posterior de coxa e glútea. Fala uma referência sobre essa retroversão da pelve. Então são programas do Treino em Foco que nós já temos e que tem link forte com o programa de hoje, que eu sugiro fortemente que vocês busquem esses programas, assistam esses programas, que eles são correlatos, eles se associam em termos de informação.
Um último aspecto a salientar com relação à análise da retroversão da pelve é com relação ao posicionamento de membros superiores. Vejam que aqui está com uma flexão de cotovelo de aproximadamente 90 graus. Aqui o cotovelo está estendido, mas o ombro fez uma flexão de aproximadamente 45 graus. O porquê disso? Justamente algumas pessoas, ao ficarem na posição de ortostase normal, a posição anatômica, o prolongamento dos membros superiores, particularmente o antebraço, acaba ficando na frente, normalmente, da espinha ilíaca anterosuperior. Então, na hora de nós fazermos o registro biofotogramétrico em vista lateral, há necessidade de se dar um comando para que esse indivíduo flexione ou o ombro, como na imagem da direita, ou o cotovelo, como na imagem da esquerda, para justamente liberar o posicionamento dos marcadores, para que se possa fazer sobre essa imagem agora liberada a visualização dos marcadores, a análise da pelve, do equilíbrio da pelve, e no caso aqui nós podemos identificar que esse indivíduo apresenta 9,4, ou seja, uma retroversão leve da pelve. Tá ok? Também tivemos aí no treino em foco aí abordagens de como corrigir hiperlordose, causada ou não por uma retroversão pélvica. Então isso é importante. Se o nosso cliente apresenta uma hipolordose, uma retificação da lordose lombar, apresenta uma retificação, não consegui fazer direitinho aqui, agora melhor, uma retificação da lordose lombar, seria interessante verificar se essa retificação da lordose lombar, essa hipolordose lombar, não está associada a uma retroversão da pelve. E aí identificar os grupos musculares, que nós temos também no treino em foco essa discussão, os grupos musculares que estão envolvidos nessa retroversão pélvica. Então a correção desse desvio postural, além de exercícios específicos para corrigir essa hipolordose, essa retificação de lordose, há necessidade também de corrigir o equilíbrio pélvico, se esse estiver associado à hipolordose, e na maioria das vezes está. Então aí temos um treino em foco responde, também número 36, referente a isso. E tenho convidado sempre, e convido você, se você está vendo essa série pela primeira vez, que conheça a Escola Treino em Foco. Na Escola Treino em Foco, nós temos vários cursos lá à disposição. Nossos cursos online, disposição para aquisição, interesse, visualização da nossa audiência, dos nossos seguidores, conhecer um pouco. E o curso de desvios posturais é um dos mais correlatos, ou o correlato total, com as informações que nós passamos aqui. Ensinamos a avaliação através da biofotogrametria, ensinamos todos os procedimentos avaliativos, preconizamos também correção dos desvios através de exercícios de TRP e alongamento, e também fizemos uma proposta de periodização. Encerramos o assunto sobre análise posturais? Não, mas são propostas importantes e que sejam efetivamente implementadas na prática profissional do educador físico, que ele passe realmente a fazer avaliações posturais de forma qualificada, com conhecimento de causa, e que possa corrigir depois futuramente esses desvios posturais. Isso é o que nós buscamos nesse curso. E o curso de Cinesiologia Básica também é um curso que, devido ao seu conteúdo programático, tem um link expressivo com as questões, principalmente musculares, dos desvios posturais, que eu vejo como um link importante, um curso importante que iria complementar o conhecimento do educador físico. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente analisou então a retroversão pélvica, vários pontos ou vários exercícios que podem envolver essa retroversão pélvica. A retroversão pélvica associada à retificação da lordose lombar, associado, portanto, à hipolordose lombar, e principalmente mostrei para vocês como fazer essa quantificação através do método de biofotogrametria, que é, na verdade, o objetivo dessa série do Treino em Foco e dessas videoaulas do Treino em Foco. Bom, mais uma vez digo, e espero que vocês estejam gostando, mais uma vez agradeço a todos os seguidores do Treino em Foco que têm divulgado o nosso conteúdo, têm compartilhado o nosso conteúdo com os amigos. Isso é bastante importante para o Treino em Foco em termos de visibilidade, aumenta a visibilidade do Treino em Foco perante a área da educação física, os educadores físicos. A gente agradece demais, eu agradeço particularmente demais aos seguidores do Treino em Foco que têm contribuído de uma maneira tão expressiva para a nossa visibilidade. E também quero deixar um convite que você conheça melhor o Treino em Foco, se caso não conhece. Conheça o nosso site, Treino em Foco, conheça vários programas. Nós temos mais de 700 videoaulas gravadas e disponibilizadas no nosso site. Basta procurar lá dentro das séries, né? Temos várias séries diferentes, vocês vão encontrar. Então, muito obrigado aos seguidores que estão nos ajudando na divulgação, e convido aqueles que não os conhecem muito a vir conhecer o Treino em Foco. Tá ok, pessoal? Um grande abraço.
Lembrando que semana que vem nós vamos estudar a anteversão pélvica, que é um movimento contrário disso através da biofotogrametria e fazer correlações com outros desvios posturais, tá certo? Um grande abraço então, uma ótima semana, a gente se vê semana que vem. Até lá. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.